que o exercício diz, Marina? Aldo, Beatriz e Carlos encontraram 8 bolinhas de tênis idênticas, tá? São 8 bolinhas iguais, você não consegue distinguir, são 8 bolinhas idênticas. De quantas maneiras podem reparti-las se cada amigo leva ao menos uma bolinha? Você precisa lembrar, você não estava aqui na aula de análise combinatória, não sei se você assistiu a gravação depois, mas eu expliquei a diferença de combinação, quando pode repetir ou não. Né? Aqui fica claro que é combinação, porque a ordem não importa. Né? Se você pegar as bolinhas que você ganhou, mudar a ordem, bolinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, como são bolinhas idênticas, a ordem não importa. Então, estamos trabalhando com combinação. Agora, por que combinação com repetição? Porque nós podemos repetir as quantidades de bolinhas. Né? Se você interpretar aqui, ó, você tem 3 carinhas, 3 pessoas. Vamos pensar. Aldo, Beatriz e Carlos. Espera aí, deixa eu adicionar, aceitar alguém que chegou na aula aqui agora, que eu sou o Baruim. É a Júlia. Boa noite, Júlia. Aí você vai pensar comigo, Marina, não vou fazer nada conforme para você, não. Como você tem 8 bolinhas e cada um tem que ganhar pelo menos uma, esse pelo menos uma, ela não é possibilidade. É certeza que cada um vai ter pelo menos uma bolinha. Então, dessas 8 bolinhas, uma vai ter que ficar com o Aldo, a outra vai ter que ficar com a Beatriz e a outra vai ter que ficar com o Carlos. Isso não é possibilidade, isso é certeza, isso precisa acontecer porque o exercício disse que cada um vai ter que levar ao menos uma bolinha. A partir daqui, são possibilidades. E são essas possibilidades que eu vou contar, que o exercício quer que você conte. Ué, Wagner, mas como assim possibilidades? O que você está querendo dizer com isso? Interpreta comigo. Se são 8 bolinhas, eu já dei uma para o Aldo, uma para Beatriz, uma para o Carlos, sobraram apenas 5 bolinhas. Eu preciso distribuir 5 bolinhas agora. Espera aí que eu vou adicionar mais um, chegou. O que é distribuir 5 bolinhas agora? Ô, Marina, você pode dar 5 bolinhas, todas elas para o Aldo. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. O Aldo está com 6, a Beatriz está com uma e o Carlos está com uma. É uma forma de distribuir 8 bolinhas. Poderia ter pegado aqui 2 bolinhas e jogado aqui, ó. Olha aqui. 4, 3, 1. Poderia ter pego aqui essa aqui e passado para o Carlos. Olha lá. 3, 3, 2. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, para mudar a distribuição? Trocando de lugar. Nada mais é que eu estou colocando bolinhas. Vamos pensar em casinhas. Ó, aqui vai ser a caixinha da Bia, do Aldo. Aqui vai ser a caixinha da Bia. E aqui vai ser a caixinha do Carlos. Vou colocar uma aqui, mais uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tá lá. Distribuir as 5 bolinhas. Porque lembre-se que essas daqui não é possibilidade, é certeza. Já tem que estar com eles. Sobraram 5 e eu preciso distribuir as 5 para eles. Mas como que eu estou distribuindo isso? Trocando bolinhas de caixinha. Estou tirando essa bolinha que estava aqui, vou jogar ela de cá. Aí eu mudei a forma de distribuir. Vamos colocar essa bolinha de cá. Tá vendo? 3, dá 5. Vamos colocar todas as bolinhas na caixinha do Carlos. É forma de distribuir. E temos a garantia que cada um recebeu pelo menos uma, porque já tem uma aqui, uma aqui e uma aqui. Só que aqui agora você vai ter que solução. 6, uma e uma. Olha lá, 8 bolinhas. Então você precisa entender o quê? Isso é combinação por quê? Porque se eu trocar a ordem, não altera o resultado. Né? Bolinha aqui. Troca a ordem das bolinhas. Não alterou o resultado. Continuou sendo a solução. Dentro da caixinha, 1, 2, 2. Né? Então a ordem de elementos aí não está trocando. Né? Então você pode trabalhar o quê? Com permutação, né? Porque eu estou trocando de ordem. Só que você tem que entender, quando você troca de ordem elementos repetidos, não altera o seu resultado.
Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui para alterar a minha solução do problema, para contar as nossas possibilidades? Nada mais é que resolvendo isso aqui, ó. Vamos esquecer essas daqui, porque eu já dei uma para ele, uma para ele e uma para ele. Já distribuí 3, sobraram 5. Então eu posso dar 2 para o Aldo, uma para Beatriz e 2 por Carlos. Olha lá, deu um total de 5. Eu posso trocar essa bolinha com essa bolinha aqui, ó, trazer para cá e colocar aqui. Então agora eu tenho uma outra solução, 3. Né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Estou trocando elementos de lugares. Quantos elementos? 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Mas perceba que, se eu pegar esse mais aqui e colocar ele de cá, ele estava assim. Se eu pegar esse mais e trocar com essa bolinha, passa a bolinha para cá e passo o mais para cá. Eu mudei a solução. Agora eu estou dando 2 bolinhas para o Aldo, nenhuma bolinha para a Beatriz e 3 bolinhas para o Carlos. E 3 bolinhas para o Carlos, olha. Tá vendo? Então, você está vendo que você só trocar as coisas de lugares, passo mais para frente aqui. Qual que é a solução? Né? Porque aqui ficou vazio. 0 bolinhas para o Aldo. 2 bolinhas para Beatriz e 3 bolinhas para o Carlos. Ou seja, estamos trocando elementos de lugares. Quantos elementos estão sendo trocados de lugares? 5 bolinhas e 2 sinais de mais. 7 elementos permutados. O que é permutar 7 elementos? 7 fatorial. Porém, se você trocar elementos iguais de lugares, não altera o resultado. Pega essa bolinha, passa para cá e essa aqui passa para cá. Continua a mesma solução. 2, 1, 2. Troca essa bolinha de lugar com essa aqui. Continua a mesma solução. 2, 1, 2. Né? Então, elementos repetidos não alteram o resultado. É que eu expliquei na aula passada da palavra banana. Se você trocar as letras de lugar da palavra banana, você muda a letra. Mas se você trocar os as de lugares apenas, continua a mesma coisa. Troca esse A com esse A, continua banana. Troca esse A com esse A, continua banana. Troca esse N com esse N, continua banana. Então, elementos iguais, quando trocados de lugar, não altera o resultado. Então, quer dizer que esse resultado aqui, ó, alguns deles foram contados mais de uma vez. E eu preciso resolver esse problema. Quantas vezes cada resultado foi contado? O número de trocas possíveis para 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas e 5 bolinhas. Então nós precisamos dividir por 5 fatorial, porque é a forma de trocar 5 elementos de lugar. Porém, nós temos 2 sinais de mais, que são sinais iguais, ou seja, 2 elementos trocados de lugar, que são iguais, consequentemente não altera o resultado. Então você divide por 2 fatorial. Então é só resolver 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, 2 vezes 1. 5 fatorial cancela com 5 fatorial. 2 vezes 1 simplifica. 7 vezes 3. 21 formas distintas de distribuir 8 bolinhas para 3 pessoas. Entendeu? Entendeu? Falou. Lá na gravação da aula passada tem mais questões explicadas dessa aí. Depois, se você quiser assistir melhor, com mais calma também. Ah, tá. Entendi. Entendi. Mas é só você pensar, você está trocando elementos de lugar, né? Como você tem 5 bolinhas e 2 sinais de mais, é como se estivesse resolvendo uma equação. Você está calculando todas as soluções possíveis de números, de números naturais, né? Que somados 3 números, o resultado dá 5. Mais alguma questão, pessoal? Mais algum comentário sobre análise combinatória?
Isso que nós acabamos de fazer, chamado de combinação completa, tá? Só que você não precisa da forma para resolver, basta pensar em permutação com repetição. Tranquilo? Bora para a próxima matéria? Quem não fez a listinha ainda, tente fazer. Se tiver com dúvida, traga as dúvidas para as aulas, para a gente explicar. Lá na listinha que eu mandei tá tudo resolvido, o gabarito, tá tudo lá resolvido lá. Mas mesmo com a resolução não entender, pode trazer para a aula. Faz a 1, faça a 5, com certeza. Deixa eu pegar a 1 aqui primeiro, que vai ser na ordem. Muita coisa aberta, gente. Aqui é probabilidade, aqui é análise combinatória. Vamos ver a 1. Qualquer coisa vocês me ajudem a raciocinar aí. O que diz a questão 1? Uma pessoa quer criar uma playlist de músicas favoritas para ouvir e tenha a seu dispor uma biblioteca contendo 50 músicas divididas em 5 gêneros: rock, dance, pop, blues e clássica. Há 10 músicas em cada gênero. 10, 10, 10, 10, 10. Hoje ela fará uma playlist em que vai escutar 25 músicas da seguinte forma: 5 músicas de cada um, 5 músicas de cada de um dos gêneros. Tá, tem letra a mais aí. 5 músicas de cada um dos 5 gêneros. Então ela precisa escolher 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Sendo que as músicas de um mesmo gênero devem ser tocadas em seguida, até se esgotarem as músicas daquele gênero. Por exemplo, eu quero começar com rock. Então eu vou ter que escutar as 5 músicas de rock para passar para o próximo gênero. Eu não posso escutar uma de rock, uma de dance e voltar para de rock e depois de blues, não. Eu tenho que escolher um gênero, escutar todas as 5, passar para o próximo gênero, escutar todas as 5 e por aí vai. Em uma playlist, nenhuma música pode se repetir. Então, só música diferente. E a ordem com a qual elas são tocadas faz a diferença. Se eu escutar a música A primeiro e depois escutar a música B, se eu trocar a ordem, se eu escutar a B primeiro e escutar a A depois, eu preciso contar como ordens diferentes, como playlist diferente. Né? Porque ele diz que a ordem importa, então eu tenho que considerar a ordem. É correto afirmar que o número total de playlists possíveis será de... Vamos começar a pensar então. Esse exercício, a ordem importa, né? Tudo importa. Então isso aqui é problema de arranjo. Né? Porque a ordem é importante, porque o exercício disso, e a natureza também é importante. Eu tirar uma música e colocar uma outra música no lugar dela. Mudei a playlist. Né? Então é arranjo. Só que lembra que eu disse para vocês que arranjo vocês não precisam pensar em fórmula. A única que vocês precisam lembrar da forma é a combinação. A permutação aí vocês não precisam fazer nada. Né? Mas aqui, como todas as músicas, por que eu estou falando de arranjo? Porque eu tenho 10 músicas e estou escolhendo 5, não estou escolhendo todas. Se eu tivesse que escolher todas as músicas, seria permutação. Né? Porque das 10 músicas de rock, eu preciso escolher as 10 músicas de rock. Mas eu não estou escolhendo todas. Então por isso que eu estou falando que é arranjo. Porque eu posso trocar. Tirar uma música que ficou de fora da minha playlist e colocar no lugar de uma que está lá, que é o Genjuei. Né? Então, pensando nisso, o que nós teremos? Pessoal, vocês precisam definir o que você quer escutar primeiro. E depois disso, pensar em todas as possibilidades de troca de ordem do estilo. Né? Vamos pensar no estilo. São quantos estilos de música? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso definir qual vai ser o meu primeiro estilo que eu vou colocar na playlist.
Eu poderia ter colocado qualquer um dos 5. Olha, 5, ó, rock, ou dance, ou... já até esqueci o que é aqui. Ou blues, ou clássica, ou pop. Qualquer um dos 5. Então eu tenho 5 opções de escolha para o primeiro estilo que eu vou ouvir. Escolhido o primeiro estilo, eu vou passar para o segundo estilo. Qual que vai ser o segundo estilo que eu posso ouvir? Qualquer um dos 4 que sobraram, já que você não pode escutar música repetida. Terceiro estilo, sobraram 3 opções, 2 opções, 1 opção. Olha o que eu acabei de fazer. 5 fatorial, que é aquela permutação de 5 elementos. Porque eu estou trocando de lugar 5 elementos, olha. 5 estilos de música diferentes. Então nós temos aqui 120 maneiras diferentes da gente organizar o estilo musical na sua playlist. Nossa, Vaguinho, olha a resposta como que tá enorme e olha como que tá, a minha só deu 120. Cuidado, o que eu escolhi aqui foi apenas a ordem da playlist, do estilo. Só que dentro de cada estilo eu tenho a ordem das músicas. Vamos supor que eu escolhi esse estilo aqui na playlist. Rock, dance, blues, pop e clássica. Eu quero escutar nessa ordem. Dentro do rock eu tenho 5 opções de música. Então só aqui dentro do rock eu vou precisar de mais 5 tracinhos. Por que 5 tracinhos? Porque o exercício me garantiu que eu preciso escutar 5 músicas do estilo rock. Mas a ordem é importante, né? Se eu escutar aí uma música A e depois escutar uma música B e trocar a ordem que eu escutei, é uma playlist diferente. Então, novamente, olha o que eu tenho. Se eu tenho 5 opções de escolha de música, né? Eu tenho que escolher 5 dentre um total de 10 músicas. Eu tenho 10 músicas para escolher 5. Quantas opções eu tenho para a primeira música? Qualquer uma das 10. Para a segunda, escolhi uma. Sobraram 9. Sobraram 8. 7. 6. Isso, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Lembrando que a ordem importa, a natureza importa. Então isso aqui é arranjo. Você não precisa pensar em fórmula. Pensa no tracinho que às vezes facilita a sua vida. Né? Porque o que eu acabei de fazer aqui é um arranjo de 10. Estou escolhendo 5. Se você jogar na fórmula, é 10 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Ó, eu fiz combinação. Dividido por 5 fatorial. Cancela, cancela. Olha o que sobra. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Que é exatamente o que eu pensei. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Tá? Então você tem a opção de fazer com fórmula ou sem fórmula. Mas aí você vai continuar pensando, beleza, já escolhi o rock, já escolhi o estilo rock, já escolhi o estilo, as músicas que eu quero tocar no rock. Agora eu vou escolher aqui o dance. Para eu escolher o dance, eu tenho 10 músicas também, só que das 10 eu preciso escolher 5. Então, novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 10 opções para a primeira, 9, 8, 7, 6. Então o que você tem de. O que você sabe de tudo isso? Que para cada um das 120 possibilidades de escolha do estilo, eu preciso ter todas essas possibilidades aqui de música. Ou seja, eu tenho 120 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Só que isso aqui está sendo repetido quantas vezes? Aqui, ó, rock. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Dance. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Blues. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Ou seja, cada estilo eu preciso pensar nessa multiplicação. Então, 1, 2, 3, 4, 5 estilos, esse resultado vai ser elevado a 5. Né? Só que esse exercício doido aqui pediu para fazer conta. Então nós vamos ter que fazer a conta, mas provavelmente a resposta é a letra A, porque a única começa com 120. A letra E, desculpa. Ó, 10
vezes 9, vezes 8, vezes 7. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Olha lá, dá 120, que é o número de forma de escolher os estilos, vezes 30.204 elevado a 5, que é o número de formas de escolher a ordem das músicas dentro dos estilos, que fica então letra E. Conseguiu, Marina, acompanhar? A Maria Eduarda, desculpa, que pediu. Maria Eduarda, conseguiu acompanhar? O raciocínio? Deu para entender? Depois alguém pediu aí também, acho que foi ela também, a Maria Eduarda que pediu, né? Mentira, Ana Luiz. Eu fiz isso, só não sabia que era junto a resposta. Aí você sai multiplicando tudo, tá? Porque você vai colocando uma coisa dentro da outra. Você precisa escolher estilo, escolher o estilo, você precisa escolher as músicas. Então é uma coisa só, é uma escolha só. Então você sai multiplicando. E a Ana Luísa pediu a questão número 5. Qual que é a questão número 5? É do pisca-pisca. Essa questão do pisca-pisca, ela é muito grande para eu colocar na tela. Ela é muito texto. Eu vou colocar só o desenho e a gente explica ela. O que esse pisca-pisca faz? É o seguinte, pessoal. Você foi lá, você comprou um pisca-pisca nesse formato aí, ó, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 flores no pisca-pisca. Cada flor do pisca-pisca tem 5 luzes. Aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5, 5, 5. Nós vamos precisar contar de quantas formas nós conseguimos acender as luzes desse pisca-pisca. Porém, ele colocou algumas condições. Cada bloco é composto por 5 flores, como eu já falei, 5 lâmpadas circulares A, B, C, D, E. Beleza. Em cada flor, apenas 3 lâmpadas vão acender. Tá? Então nós precisamos escolher 3 lâmpadas para ficarem acesas, consequentemente 2 lâmpadas vão ficar apagadas. Todas as 5 flores do bloco acendem e apagam juntas. Ou seja, se você as 3 aqui vai acender, vai acender, vai acender, vai acender, vai acender, tudo ao mesmo tempo. Não tem garantia. Ó, por exemplo, eu vou acender a E e a B. Aí, a segunda, A, D, C. Tá vendo? Só que as 3 vão acender juntas. Não precisam ser a mesma coisa. Beleza? Então você tem 3 luzes que estão sendo acendidas ao mesmo tempo e 2 apagadas. E tem mais uma condição. Deixa eu voltar aqui para me ler. Em 2 flores consecutivas, nunca acendem e apagam as mesmas 3 cores da anterior. De quantas formas você pode fazer isso? O que eu quero dizer? Vamos supor que eu vou acender a E acendeu aqui e a C acendeu. A vermelha, a azul e a amarela que acendeu. Como a segunda flor é consecutiva, você não pode repetir a primeira. Isso aqui não pode acontecer, ó. Isso não pode acontecer. Mas isso aqui pode acontecer. Porque ó, é uma forma distinta das 2 flores ficarem acesas. Das 3 lâmpadas ficarem acesas. Tá? Então, o que é 2 consecutivas? Essa não pode repetir dessa, essa não pode repetir dessa, essa não pode repetir dessa e essa não pode repetir dessa. E o mesmo vale para cá. Não é isso? Então, o que nós temos? Vamos pensar, gente. A análise combinatória é sempre pensar no problema. Igual eu te falei na aula passada. Começa a pensar pequeno no probleminha ali. Vamos acender a primeira flor. Acendeu a primeira flor, passa para a segunda. O que pode acontecer na segunda? A partir do momento que você for pensando por etapa,
vai chegar uma hora que você vai ter abraçado o problema e resolvido ele. É claro que tem problema que não vai sair mesmo, tem problema que é difícil. Quem já foi meu aluno aí sabe que às vezes a gente garra também em exercício aí de análise combinatória, que é tanto raciocínio, tanta coisa para pensar, que a gente de imediato não resolve. Mas é isso, vai pensando uns pouquinhos. Você viu lá no exercício anterior? Eu comecei pensando, peraí, vamos pensar no estilo. Que estilo que eu quero? Pensei no estilo, para cada estilo eu vou pensar nas músicas. Tá vendo? É um passo de cada vez. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, eu vou preocupar com a primeira. Primeira flor. Quais são as possibilidades de acender 3 luzes? Vou falar uma para vocês. A, E, C. É uma possibilidade. A, B, D. É outra possibilidade. B, C, D. É outra possibilidade. Mas é claro que eu não vou ficar até amanhã contando todas elas. Nós já não sabemos que análise combinatória são 3 casos. Ordem apenas, que é o caso de permutação. Ordem e natureza, que é o caso de arranjo. E apenas natureza, que é o caso de combinação. Ô Vaguinho, mas peraí, como que eu vou saber isso aí? O que luzes, acender luzes tem a ver com combinação, com arranjo, com permutação? O que acender luzes tem a ver com natureza? Tem tudo a ver. Por quê? Imagine, lembra que eu falei? Pensa num caso particular. Eu, Wagner, quero acender a B e a C. Tá acesas, as 3 luzes. Aí vem o Léo e fala comigo, não, Vaguinho, não acende a B e C, não. Acende a C, a B e a A. O que mudou? Nada. A ordem que você falou, as lâmpadas, não altera o resultado. Isso quer dizer que a ordem não importa. Se a ordem não importa, a única coisa que importa é a natureza. Natureza? O que é natureza? A lâmpada. Eu falei A, B, C. Aí o Léo vem e fala, não, Vaguinho, acende a B e a E. O que ele fez? Ele tirou uma lâmpada que eu escolhi e escolheu a dele. Então ele trocou a lâmpada. Ou seja, ele está trocando o elemento. Ele está trocando a natureza. Então você viu que a natureza importa, mas a ordem não. Quem acende A, B, C é a mesma coisa que acender A, C, A, B. Então a ordem não importa. Caímos onde? Combinação. Matamos o exercício. Ou seja, para a primeira lâmpada, para a primeira flor do pisca-pisca, eu tenho combinação de 5 lâmpadas, eu preciso acender 3. Então, combinação de 5 em 3. Lembra que eu falei que combinação é o mais viável de lembrar da fórmula? Então, combinação de 5 em 3 vai ficar o quê? 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou cancelar com esse 3 fatorial e 2 fatorial é 2. Porque é 2 vezes 1, simplifica aqui, dá 10. Maria Eduarda, você que pediu, tá acompanhando essa primeira parte? Deu para pegar aí? Então, continuando, nós vamos ter o seguinte. Agora eu preciso pensar na segunda. Na segunda flor. Desculpa, foi a Ana Luísa. Ana Luísa, desculpa. Tá conseguindo acompanhar, Ana Luísa? Como eu acendi? Já pensei, eu tenho 10 opções distintas de acender a primeira flor de luzes. Vou qualquer uma das 10. Beleza, vou passar para a segunda. A segunda também seria 10, porque também tem 5 lâmpadas e eu preciso acender 3. Então também seriam 10 opções. Porém, o exercício me disse que eu não posso repetir o que a primeira flor fez. Então quer dizer que se a primeira flor tinha 10 opções de acender as 3 lâmpadas, a primeira flor usou uma. A segunda não pode usar igual. Então ela já não vai ter 10 opções mais. A segunda flor vai ter 9 opções.
Porque das 10, uma ficou para a primeira, que não pode repetir na segunda. Então sobraram quantas opções de escolha para a segunda? 9. Então aqui é 10. Escolheu uma? 9. Beleza. Pensa na terceira. A terceira flor de lâmpadas, ela vai ter quantas opções de escolha? Total é 10. Né? Todas elas estão em 10 opções de escolha. Uma ficou para a primeira, outra ficou para a segunda. Sobraram 8 para a terceira. Só que o exercício disse que são flores consecutivas. O que são flores consecutivas? Uma do lado da outra. A primeira não está do lado da terceira. Então, se a terceira quiser repetir a primeira, pode. Porque não são flores consecutivas. Então, quer dizer que aquela opção da primeira volta para o conjunto de escolha da terceira. Então, a terceira tem o quê? 9 opções de escolha também. Seguindo o raciocínio, a quarta, novamente, já foram usados aí 3 cores, né? Mas caso repetir, mas na verdade só foram usadas 2 cores, né? Caso tivesse a repetição, não é isso? Então é o seguinte, essa quarta, ela só não pode repetir com a cor da terceira, mas ela pode ter repetido com a segunda ou com a da primeira. Então nós temos aqui também 9 opções e 9 opções. Pela resposta, princípio fundamental da contagem, quando você trabalha com opções, você tem 9, 10, vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9. Que sai o resultado aí do exercício. Eu não sei como que está o resultado, se tá feito a conta, como que está aqui esse belezura aqui. Ah, não, fez conta não. Olha lá, tá 9 elevado a 4 vezes 10, que dá a letra B, ó. Que são todas as possíveis formas de iluminar esse pisca-pisca aí. Tranquilo? É isso que é análise combinatória, pessoal. Análise combinatória é pensar mesmo, não tem jeito. Felizmente, a análise combinatória é usar raciocínio aí para pensar no que pode acontecer, no que não pode acontecer, tá? Treino, né? Basta treinar que a gente consegue melhorar o raciocínio. É claro que a gente nunca vai ficar 100% afiado. Como eu disse, eu mesmo aí que já tenho bastante tempo aí. Ah, show de bola, bom demais então. Já tem bastante tempo que passa nas combinatórias pros meninos aí, ó. Tem questão que eu pego, eu fico lá, gente, o que tem que fazer aqui? Eu fico assim, igual criança grande olhando pra questão, não vem nada na minha cabeça. Mas é assim. Não, olha o Léo respondendo aí, ó. A gente olha, lê, faz assim, o que esse cara tá querendo da vida? Oh, meu Deus do céu, morre de uma vez, nego, né? É assim que fala, né? Mas enfim, é só não desanimar, pessoal, é só não desanimar. Matemática não é difícil, matemática é uma matéria gostosa, mas tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência e força de vontade para querer aprender, porque senão não dá mesmo não. Isadora, você achou a questão? A gente deixar pro finalzinho da aula. Vamos começar a falar de probabilidade? Nós temos aí 20 minutos ainda de aula. Dá pra gente começar a falar do início de probabilidade, para pelo menos, para quem não tem conhecimento de probabilidade, para o aluno aí que não tem conhecimento de probabilidade, tentar pelo menos dar uma rabiscada na lista, né? Tem uns exercícios bem legais na lista aí, tá? E eu vou tentar resumir a probabilidade aqui e tentar passar para vocês o que vocês precisam realmente levar para o Enem para calcular, para resolver exercício de probabilidades. Que é uma outra matéria também, muito melhor que a análise combinatória. Quer dizer, a análise combinatória é matéria boa. Estou falando muito melhor em questão de eu ensinar e de vocês aprenderem. Tá? A maioria dos alunos preferem probabilidade que a análise combinatória. Tá? Mas eu vou tentar passar com você. O tempo é curto, o Enem está chegando, não tem como a gente dar uma aula de probabilidade de 3, 4 aulas, porque o ideal seria isso, né? Ficar umas 4, 5 aulas falando só de probabilidade, uma aula para cada caso, mas infelizmente não dá tempo. Eu vou tentar resumir aqui o que vocês precisam mesmo levar para o Enem. Tá? O primeiro passo para entender a probabilidade é o seguinte:
Probabilidade nada mais é que é uma forma de enumerar a chance de alguma coisa acontecer. Tá? A probabilidade é isso. Você enumerar, você quantificar a chance que tem de chover amanhã. Você vai quantificar a chance, a probabilidade de eu passar no concurso. Você vai quantificar a probabilidade de você acertar na Mega Sena. Tá? Então a probabilidade, a definição, resumidamente, né, informalmente, a grosso modo, é exatamente isso. Quantificar as possibilidades de ocorrência de algum evento. O que é o evento? Eu vou jogar um dado. Experimento aleatório que eu fiz aí. Joguei um dado. O que seria esse experimento aleatório? Eu sei o que pode acontecer, mas eu não tenho certeza do que vai acontecer. Jogou um dado. Você sabe que pode cair de 1 até 6. Mas você fala assim, eu vou jogar o dado aqui e te pergunto qual que caiu. Você vai acertar? Você pode acertar ou não. Esse é só um experimento aleatório. Você não tem certeza do que vai acontecer. Você não tem certeza do resultado ocorrido. Tá? Então, a probabilidade, o básico de probabilidade é isso. É quantificar as possíveis chances de um experimento. Beleza? Então, se eu jogar um dado, o que pode acontecer no dado? Pode acontecer o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. É claro que o dado, né, o dado normal de jogo, o dado cúbico que vai de 1 até 6. Aí eu pergunto, qual que é a probabilidade de aparecer o número 5 nesse dado? A probabilidade, pessoal, é um número, é uma razão simples, que é número de casos possíveis. Número de casos favoráveis. O que é favorável? O que me interessa. Dividido pelo número de casos possíveis. Tudo que pode acontecer naquele dado exercício. Você lançou um dado. Aí eu perguntei, no lançamento de um dado, qual que é a probabilidade de acontecer o número 5? Ué, o número 5 é um caso em 6. É um caso favorável num total de 6 casos. Então, se você dividir 1 por 6, você vai achar 0,167, mais ou menos, e você pode transformar para porcentagem se você quiser. Então são as 3 formas de dar a resposta de probabilidade. Ou você coloca na forma fracionária, ou na forma decimal, ou na forma de porcentagem. Tá? Ou seja, a probabilidade de ocorrer o número 5 no lançamento de um dado é 16,7% de chance. Tá? Então, o que você precisa resumir da sua probabilidade é isso. É o que te interessa. Esse programinha aqui de vez em quando ele tá me irritando. Ele fecha sozinho esse trem. Olha que já já ele abre aqui. Ele tá precisando de férias também. Então, ó. Isso é o que você precisa levar com você para a probabilidade. Casos favoráveis dividido por casos possíveis. Tá? É claro que nós vamos dar uma complicadinha aí, porque no Enem não vai cair, né? Lancei um dado, qual que é a probabilidade de cair o número 6? Não vai te perguntar isso nunca. Tá? Mas aqui pra você ter uma ideia de probabilidade. Pensa, uma moça, uma mulher, vai ter um filho. Qual que é a probabilidade de ser do sexo masculino? Essa mulher vai ter um filho. Ou ela tem uma menina, ou ela tem um menino. Ou é do sexo masculino, ou é do sexo feminino. Né? Então você tem 2 opções, 2 casos possíveis. Qual é a probabilidade de ser uma menina? Favorável é uma, tem que ser menina. Então a probabilidade é 1 em 2, que dá o quê? 50%. Tá? Então, a probabilidade é sempre casos favoráveis dividido por casos possíveis. Porém, existem algumas variações aí de cálculo de probabilidade, que é quando vai misturando muito evento um atrás do outro. Por exemplo, aqui eu pedi um evento só.
cair o número 6. Qual é a probabilidade de uma mãe ter um filho do sexo feminino, que deu 50%? É uma pergunta, é um evento só que está sendo pedido. Mas a gente poderia começar a aumentar esse caso. Por exemplo, uma mãe, uma mulher, ela está grávida de trigêmeos. Nem sei se é assim que se deve trigêmeos. Separado ou junto? Tem acento? Tem, vai ficar. Então, uma mãe está grávida de trigêmeos. Qual é a probabilidade dela ter 2 meninos e uma menina? Então, como você já está trabalhando aí com trigêmeos agora, você aumentou os seus casos possíveis. Você não tem homem e mulher mais, apenas ou homem ou mulher. Se você pensar separadamente, sim, né? Mas você agora deu uma aprimorada na probabilidade. Então você tem que pensar o seguinte: tem duas formas de resolver esse exercício. Se é trigêmeos, olha o que pode acontecer. Quais são os possíveis casos, né? Quais são as formas de uma mulher ter trigêmeos? Ela pode ter todos os 3 do sexo masculino, todos os 3 do sexo feminino. Ela pode ter 2 masculinos e um feminino. Ela pode ter esse caso. Ela pode ter esse caso. Ela pode ter 2 femininos e um masculino. Ela pode ter, nesse caso, ela pode ter aqui esse caso aqui também. Não, já falei isso. Aqui eu estou considerando a ordem de nascimento, tá? Mais velho, porque o trigêmeo sempre tem o mais velho, depois nasce o outro e o mais novo. Não nasce os 3 de uma vez, não. No nascimento de trigêmeos, o fato de poderem ser iguais, mas eu estou trabalhando com mais velho, depois o filho do meio e o filho mais novo, né? Então nós temos aí, a probabilidade, todos os casos possíveis de 3 filhos, né? Se tiver faltando alguns, vocês me ajudem aí. 3 masculino, 3 feminino, 2 femininos. Tá faltando FMM. Tem que ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, esse FMM já tá em algum lugar aí. Tem que ser 8. 8, 8. FFM, FMF, MFF. Pronto, tem 8 casos possíveis. Aí eu perguntei, qual que é a probabilidade de ser 2 meninas? Você precisa contar todos aqueles que têm 2 meninas. Aqui tem 2 meninas. Não, F é feminino. Eu preciso de 2 Fs, né? Aqui eu tenho 2 Fs. Aqui eu tenho 2 meninas. Aqui eu tenho 2 meninas. Então temos a probabilidade de 3 casos num total de 8 casos. Então nós temos aí a probabilidade disso acontecer é 3/8, que é 37,5%, que são as possíveis formas de trabalhar com resposta de porcentagem, né? Então nós temos aí os 3 casos possíveis aí, num total de 8. Vaguinho, mas precisa escrever todos os resultados? Eu não tenho um jeito mais rápido, não? Tem. Aqui vai entrar o famoso I e OU. Probabilidade, se você falou I no seu raciocínio, isso é importante. É isso aqui que vai matar qualquer exercício. Vocês vão multiplicar. Probabilidade, você falou OU, você vai somar. E vai multiplicar os números. Ou vai somar os números. Vou explicar rapidamente aqui a diferença desses dois. Nesse exemplo mesmo aqui eu consigo já mostrar o I.
Ô, Vaguinho, você falou trigêmeos, né? Aí você escreveu todos os casos possíveis, contou de um em um que deu 8, foi lá, contou aqueles casos que tem duas meninas, que deu 3, probabilidade 3 em 8. Ok. Existe uma forma mais rápida de pensar nisso? Sim, existe. E é essa que vocês vão usar praticamente inteira, na lista inteira que eu passei para vocês. E tá uma lista top, viu? Tá uma lista bem que vai dar uma base bem boa para vocês pro Enem aí. Ela vai ter 3 filhos, então escreva. O primeiro, vai nascer o primeiro, vai nascer o segundo e vai nascer o terceiro. Correto? Eu quero que aconteça o quê? 2 meninas. Concorda comigo? Quais são os casos de acontecer 2 meninas? Sei lá, pode acontecer a primeira, né, a filha mais velha ser menina, a filha do meio ser menina e o terceiro tem que ser menino. Então tá aí uma possível resposta para o exercício, que é essa aqui, ó, FFM. Mas aí você pensa separado. Peraí, vai nascer o primeiro. Já que eu quero que a mais velha seja menina, qual que é a probabilidade de um filho, do nascimento de um bebê, esse bebê ser do sexo feminino? 50%, que é 1 e 2. Ou é homem, ou é mulher, ou é sexo feminino, ou é sexo masculino. Nasceu o primeiro, vai para o segundo. O segundo precisa ser feminino também, de acordo com com o meu esqueminha que eu fiz aqui, né, para ser 2 meninas e um menino. Então, 50%. O terceiro tem que ser menino, 50%. Aí que tá a pergunta. Muito aluno vem, ô Vaguinho, o que eu faço agora? Eu somo ou eu multiplico? É aí que vem o i. E é aí que vai vir o ou. É a diferença do i pro ou. Pensa comigo. O primeiro vai ser o primeiro bebê vai ser menina e o segundo vai ser menina e o terceiro vai ser menino. Você não vai falar o primeiro vai ser menina, ou o segundo vai ser menina, ou o terceiro vai ser menina. Tem que acontecer o que eu pedi. 2 meninas e um menino. O primeiro, no caso, vai ser a menina e o segundo nascimento vai ser feminino e o terceiro nascimento vai ser do sexo masculino. Como eu estou falando a palavrinha i, nós vamos multiplicar todas essas propriedades. Meio vezes meio vezes meio, 1/8. Ô, Wagner, peraí. Por que lá deu 3/8 e aqui está dando 1/8? Porque aqui eu calculei a probabilidade de ser exatamente nessa ordem. Menina, menina, menino. Mas eu pedi que sejam 2 meninas e um menino. Eu não falei que tem que ser necessariamente nessa ordem. Então você precisa pensar aqui nas trocas possíveis. Ó, primeiro, segundo, terceiro, FFM, poderia ter as 3 trocas aqui, ó. Concorda comigo? Ó, FFM, menina, menina, feminino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, feminino. Por isso que vai dar 3. Porque esse caso aqui eu calculei o caso particular de ser feminino, feminino, masculino. Mas eu preciso pensar nas variações. Como que eu penso em variações aqui? Eu vou usar análise combinatória para isso. De 3 bebês, 2 tem que ser do sexo masculino, feminino. A ordem aqui não importa. Se você trocar esse F com esse F de lugar, não importa. Né? Então a única coisa que importa é tirar o F e colocar o M no lugar. Porque aí você vai trocar o sexo. Então é a natureza. Se é a natureza, aqui você vai pensar em combinação de 3 nascimentos, eu preciso ter 2 femininos. 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial. 3 cancela o 3 vezes 2, o 2 cancela com 2, sobram 3. Ou seja, tem os 3 casos possíveis para essa probabilidade. Você vem aqui e multiplica por 3, que vai dar 3/8. Tá? Então é uma forma da gente pensar aí na questão do i e do ou, que é o mais importante.
É claro que vai entrar esses pensamentos aí de combinação, às vezes pode aparecer. Na aula de quinta-feira, com mais calma, eu vou falar dessa questão da combinação, que é a fórmula binomial. Tá? É a probabilidade binomial aí. Mas deixa mais para quinta-feira que a gente vai falar com mais calma. Temos aqui mais uns 2 minutinhos. Eu queria dar um exemplo do ou aqui, ó. Pra vocês entenderem direitinho a diferença do i pro ou. Aqui vocês viram que eu falei i, e agora eu vou colocar um problema que eu vou falar o i e o ou ao mesmo tempo. Que vai ter os dois, vai ter soma. Deixa eu só olhando as provas, gente, muito grande. Aqui, esse aqui vai ser, acho que esse aqui dá. Olha esse exemplo aqui. De um exercício de uma probabilidade. Uma caixa mágica tem 3 lenços azuis e 4 lenços brancos. 3 azuis, 4 brancos. O mágico, ao retirar o seu número, deseja retirar aleatoriamente e sem reposição, 2 lenços da mesma cor. Qual é a probabilidade de que ele tenha sucesso neste número? Ou seja, você tem lá, você tem uma caixinha lá, você não enxerga, você sabe que tem 3 azuis e 4 brancos, mas você vai pegar aleatoriamente o primeiro e vai pegar o segundo. Eu quero que vocês calculem a probabilidade dos 2 lenços serem da mesma cor. É igual nas combinatórias, você tem que pensar no que pode acontecer. Espera aí, se eu quero os lenços 2 lenços, né, da mesma cor, o que pode acontecer de favorável para você? Tirar os 2 lenços brancos, ou ao aparecendo, ou os 2 lenços azuis. Não é isso? Então você tem essas duas opções. Ou o mágico pega os 2 lenços amarelos, ou os 2 lenços brancos. Viu? Os 2 casos. Agora pensa no caso. Eu preciso pensar no caso de tirar 2 lenços. Então eu vou tirar o primeiro e depois vou tirar o segundo. Só que eu preciso garantir que o primeiro seja amarelo e o segundo seja amarelo. Ó, eu esqueci de falar mais tonificado. O primeiro tem que ser amarelo e o segundo tem que ser amarelo. Olha lá. Se você ou os 2 brancos, tá? Para eu tirar os 2 brancos tem que acontecer o quê? Eu tenho que tirar da caixinha o primeiro branco e o segundo branco. Viu? Apareceu aquilo que eu falei, que sempre aparece probabilidade. 90% dos exercícios de probabilidade vai usar a interpretação do i e do ou. Então nós temos aí. Vamos pensar aqui agora. Vamos tirar o primeiro? Então agora você viu. Vai passo a passo e vai resolvendo os seus problemas aos poucos. Tira o primeiro lenço. Qual é a probabilidade dele ser amarelo? 3, que é o favorável, num total de 7. E o que o i faz que eu disse? Multiplica. Vai tirar o segundo lenço agora. Ele precisa ser amarelo também. Mas vocês precisam lembrar que eu já tirei um. Então quer dizer que eu não tenho 3 lenços amarelos mais. Azuis, né? Azuis. Estou falando amarelo. Eu não tenho 3 lenços azuis mais. Eu tenho apenas 2 lenços azuis num total de 6 lenços. Porque inicialmente você tinha 3 em 7. Agora tirou 1, 2 em 6. Volta todo mundo para a caixa, porque você já calculou a probabilidade de ser azul. Agora eu vou calcular a probabilidade de ser branco. Tá todo mundo na caixa de novo. Qual é a probabilidade do primeiro ser branco? 4 em 7. E o segundo tem que ser branco. O i você multiplica. O segundo tem que ser branco também, né? Tinham 4, eu já tirei 1, sobraram 3. Tinham 7 lenços na caixa, eu tirei 1, sobraram 6. Então vocês estão vendo que você tem 2 resultados.
o resultado da primeira multiplicação e o resultado da segunda multiplicação. O que você vai fazer com esse resultado? Olha o ou no meio deles aqui, ó. 2 azuis ou 2 brancos. Você vai pegar e vai somar esses resultados, que você calcula toda a probabilidade possível pedida. Babei aqui. Simplificando aqui 1 com 3, aqui vai ficar 1 sétimo. Simplificando aqui 1, 2, aqui vai ficar 2 sétimos. 1 sétimo mais... Opa! 1 sétimo mais 2 sétimos. 3 sétimos é a probabilidade desse mágico tirar dois lenços de mesma cor. Ou 2 azuis ou 2 brancos.